Então, Lilian, a gente recebeu algumas perguntas das educadoras das creches comunitárias da Rocinha e agradece muito se puder responder as dúvidas sobre esse tema da alimentação. Então, claro que eu posso ajudar. Meninas, oi, boa tarde. Já estamos de tarde ou de manhã, não sei. Uma pena não poder estar aí com vocês, mas eu vou tentar esclarecer então aqui as dúvidas que vocês mandaram, tá bom? Vamos ouvir agora a primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer, nós educadores, para despertar o interesse da criança pelas frutas. Então, ela fez, não sei se dá para ouvir aí, então eu vou falar um pouquinho. Ela perguntou como despertar o interesse das crianças pelas frutas. Então, assim, no quesito frutas, legumes e verduras, as frutas são as que têm a melhor aceitação das crianças. Até porque o paladar da criança tende para o doce, isso é uma verdade. Então, é muito mais fácil fazer eles aceitarem frutas do que legumes e verduras. E assim, para despertar o interesse, funciona muito história. Então, história onde a própria fruta é um personagem. Então, quando o mamão vira o senhor papaya, já é uma outra coisa. Então, tudo na criança que você usar o lúdico vai ajudar a aceitação. Então, é muito mais fácil ele querer comer o senhor papaya do que o mamão. Então, você conta uma história, você inventa e depois você oferece a fruta. Você vai ver o quanto isso vai mudar a aceitação. Outra coisa é fazer atividades onde as crianças possam, né, fazer salada de fruta, ou então fazer vitamina, se tem essa possibilidade das crianças terem acesso à cozinha. E a gente fala, não, mas é muita confusão, não vai dar certo. Se a criança simplesmente pegar o pote e jogar dentro do liquidificador para fazer um suco, uma vitamina, já vai abrir a porta pelo menos para ela experimentar. Mas não pode botar açúcar nesse suco, né? Assim, a maioria dos sucos dá pra fazer sem açúcar, se a fruta estiver bem madura. Mas assim, por exemplo, um suco de maracujá, às vezes é difícil você ter aceitação da criança, né, ou uma limonada. Então assim, você pode sempre tentar adoçar com a própria fruta. Então vamos dizer, se você quer oferecer o maracujá, que é mais ácido, se você misturar com um pouco de laranja ou com uma maçã, talvez já não precise do açúcar. Ou então tentar usar o mínimo açúcar, porque na verdade se a criança está acostumada a não tomar açúcar, ela vai tomar até uma limonada sem açúcar. Mas infelizmente a gente ainda não tem isso muito bem propagado. Mas uma ideia também é fazer o suco sem açúcar e você ter cada criança dosando o seu próprio açúcar. Porque aí a própria criança vai criando consciência do quanto de açúcar ela está botando ali. Porque assim, aí você pode trabalhar a redução do açúcar aos poucos. Porque às vezes é melhor que a criança aceite o suco com açúcar do que não aceite. Então, você começa a trabalhar com aquela criança, ela coloca uma colher. Ah, vamos tentar botar meia, vamos tentar... Você já provou 100? Porque às vezes a pessoa põe açúcar porque coloca, porque ela tem aquele hábito. Tem gente que bota açúcar em suco de laranja, que é um suco que não tem a menor necessidade. Mas às vezes, se na creche, por exemplo, é feita laranjada, às vezes pode precisar de um pouco de açúcar, porque aí botou água e neutralizou o doce da própria fruta. Tá bom? Vamos ver aqui mais uma pergunta. É sobre criança que não come, né? Que não se alimenta com comida, que fica à base de leite o dia inteiro, né? Eu queria saber se é saudável, se pode e como é que a gente faz para introduzir a alimentação pouco a pouco nessa criança. Então, essa questão de se alimentar só de leite só é saudável até 6 meses. Até os 6 meses, realmente, a criança não precisa de nada além do leite. De preferência do peito, se não for do peito, uma fórmula específica. Mas depois dos 6 meses, tem que ser introduzida a alimentação. E a gente sabe que, às vezes, quando essa introdução não é feita com muita segurança, com muito amparo, as mães acham que a criança não está aceitando e voltam para aquela alimentação só de leite. Ou então até crianças mais velhas. Eu já tive casos, já trabalhei em creche, e já tive casos de crianças de 4 anos que só queria tomar leite e iogurte e não comia. Então, assim, tem que saber, claro que cada caso é um caso. Por que essa criança não come? Né? Qual foi a situação? Tem alguma coisa que ela aceite? Ou simplesmente ela está fazendo isso em resposta... Porque o que acontece? Muitas vezes a criança não comeu bem. A mãe acha, ou então a mãe acha que não comeu bem, porque às vezes até comeu. Aí ela não comeu bem, vou dar um leitinho. Ou então, não aceitou a comida que eu fiz, vou dar um leitinho. Então, nessa substituição da comida pelo leite, às vezes a criança realmente não desenvolve o paladar para comer comida e vai querer tomar só leite.
Agora, se o seu filho quiser comer só a batata frita, você vai deixar? Não. Então, por que deixar também ele tomar só leite? Né? Essa cultura de que o leite faz bem, mingau, leite engrossado, né? Antigamente como é que fazia com o bebê até era leite de caixinha com água, açúcar e farinha. Isso era o leite de muitas crianças. E nisso a gente criou essa geração tão obesa e com tantos problemas de saúde que a gente vem tentando mudar. E é uma responsabilidade muito grande que vocês têm, porque as crianças passam muitas horas na creche, muitas vão se alimentar. Se a gente contar quantas refeições eles fazem por semana em casa e quantas eles fazem por semana na creche, eles vão se alimentar muito mais na creche do que em casa. Então a responsabilidade de vocês é muito grande, porque é a formação do paladar dessa criança. Não é só se ela aceitou ou não aceitou a comida, se ela se nutriu ou não. É o que ela vai gostar pro resto da vida. Que é o que a gente chama hoje, né, assim, seria comfort food, que é um termo que se usa, mas que seria assim, a comida que te lembra a sua infância, que te lembra que você come e tem um carinho envolvido, que pra muita gente é café com leite, ou então é macarrão com feijão, que é aquela comida que às vezes sua mãe, sua avó, sua tia fazia. As crianças hoje em dia estão tendo isso com a creche. Então, tem que ter cuidado com o que está oferecendo, porque eles vão, um dia, para ter certeza, vão ser adultos e vão se lembrar, eu comi essa canjinha lá na creche, vai querer comer canja. Então, não é saudável tomar só leite, depois dos 6 meses tem que começar a comida, e a partir de 1 ano uma comida parecida com a do adulto, só mais fracionada. Mas e quando a criança não aceita o outro alimento? Tem que ir fazendo um trabalho de formiguinha, essa que é a verdade, que é o quê? Não vou te dar o leite. Então assim, a criança pode até ficar com fome 1, 2, 3 dias, mas depois eu garanto pra vocês, a fome vai falar mais alto. Claro que vocês têm que conversar com a mãe, falar que vai fazer esse trabalho, que não é saudável e tudo. E aí é aquilo mesmo, não quer, tá bom, então quer, então não vai comer nada. E a criança vai chorar, vai pedir o leite, você vai dizer não, agora não é a hora do leite. E aí vai chegar a outra refeição. Você vai oferecer o que for outra refeição. Ela vai dizer de novo que não quer. Mas garanto pra vocês que isso vai durar no máximo 2, 3 dias. Nenhuma criança morre por não comer bem em 2, 3 dias. Então vocês têm que ser firme. Às vezes a gente vence porque vê uma criança chorando e dizendo que tá com fome. Né? Eu tô sendo má se eu não der o leite. Não, ofereça a comida de novo. Toda vez que ela falar, mas eu tô com fome. Aqui está a sua comida. E claro que tem que começar aos poucos, né? Sempre começa com arroz e feijão só, depois introduz os legumes e a carne. A sopa geralmente acaba sendo a mais fácil de aceitação. Assim como a gente começa a alimentação da criança com 6 meses, a gente pode fazer isso já com uma criança mais velha. Começando com purezinho, com carne moída, caldinho de feijão. E, gente, quando a gente fala assim, se a criança experimentar já vale a pena, experimentar, às vezes a primeira vez pode ser só botar a língua. Não precisa ser comer um pratão, né? Então no dia ela põe a língua, no outro dia ela come uma colher. Quando vocês menos esperarem, ela vai bater um pratão e vai ser uma grande alegria aí pra vocês. Sobre a questão de repetir também, né? Repetir o prato de comida, que às vezes as crianças querem repetir, mas a barriga tá muito cheia já. A gente dá a repetição ou não? Então, essa questão da repetição é uma dúvida constante, assim, tanto das mães quanto na creche. Só que a verdade é, cada criança é uma criança. Então, por mais que a gente estipule quantidades de faixa etária e tudo, não é toda criança que vai comer igual a outra, porque elas têm tamanhos diferentes, apesar de ter a mesma idade. Meninos tendem a comer mais que meninas. O crescimento da criança oscila em fases que vão mais ou menos de 4 em 4 meses. A criança tem um pico de crescimento. Então, por exemplo, pode ter uma época que a criança está pedindo repetição e depois ela já não quer mais essa repetição. Porque às vezes ela já passou o pico do crescimento, onde ela sente necessidade de comer mais, e depois, às vezes, já passou. Então, eu acho assim, se tem disponibilidade, se existe essa comida dentro da cozinha, eu acho que vocês têm que garantir que todo mundo tenha comido, né? Todas as crianças da creche já receberam a alimentação. E tem comida disponível para dar repetição, por que não? Mas às vezes não tem a carne, não tem o legume. Dá um pouquinho mais de arroz com feijão. Mas a repetição nunca deve ser um prato do mesmo tamanho que o primeiro prato, né? A minha dica é que essa repetição seja um pouco menor do que o prato, ou então só arroz com feijão, ou então só o legume, ou então só a carne, dependendo do que você tem disponível.
Mas as crianças tendem a saber muito melhor que os adultos o dia que elas precisam comer mais. Porque além da fase de crescimento, tem dia. Às vezes naquele dia teve atividades mais intensas fisicamente, por isso a criança precisa comer mais. Mesmo a gente fazendo cardápio, tem comidas que são mais calóricas e menos calóricas. Então, no dia de uma comida um pouco mais leve, pode ser que a criança queira repetir. Então, tem várias situações aí para serem consideradas. Mas eu acho que se tem disponibilidade do alimento, deve ser dada sim. Fora os casos das crianças obesas. Se a criança está obesa, então a gente vai controlar e desestimular a repetição. E até muitas vezes conversando com a criança, falando, né? Às vezes você fala com a criança, poxa, mas a gente não tá querendo que você emagreça, né? Eu tô te ajudando a emagrecer, a sua mãe tá querendo, o médico falou que precisa. Então vamos comer a sobremesa, vamos tomar um copo d'água. Na criança obesa, eu acho que a gente deve desestimular. Mas se a criança é magra ou tá adequada, eu acho que a gente deveria ouvir sim essa criança quando ela quer que repetir, porque pode ser uma demanda do momento. E cuidado com aquela criança que pede repetição e depois não come. Aí vocês ficam de olho e para aquela vocês podem depois recusar, porque tem criança que é só olho grande. Depois você bota o prato da repetição, ai, não quero mais, fica enrolando. Então com essa, né, vocês melhores do que ninguém vão conhecer criança a criança, de vezes falar, mas ontem eu te dei repetição e você não quis. Porque às vezes um pede repetição, todos começam a pedir, que eles têm essa tendência a querer fazer tudo igual, né? Então, começa a observar e ver caso a caso, né? Tem que analisar caso a caso. Mas pode acontecer. Teve uma outra pergunta, Lilian, que falava da diarreia. Se é normal as crianças terem diarreia com muita frequência, o que elas podem fazer para as crianças não terem diarreia com tanta frequência? E que alimentos elas precisam tirar da dieta para melhorar a diarreia ou oferecer? O que é aconselhável dar e o que é desaconselhável na hora da diarreia? Então, a primeira questão é classificar a diarreia. Porque assim, uma evacuação mole não é diarreia. Para ser considerado diarreia, a criança tem que ter, no mínimo, 5 evacuações líquidas, não é nem pastosa. Isso é classificado como diarreia. Claro que uma criança que sempre faz um cocô mais durinho, se começa a fazer mais mole, a gente tem que observar. Mas às vezes não é nada, é um momento, é uma bactéria que ela comeu, porque as crianças comem bactéria o tempo todo, porque bota a mão no chão, bota a mão na boca. Então assim, para começar isso, para ser considerado diarreia, 5 evacuações líquidas. Então, se a criança está com diarreia, tem que ter o primeiro cuidado da hidratação. Porque o maior perigo da diarreia para a criança é a desidratação, e tem criança que morre por causa de desidratação de diarreia. Porque demora muito para levar no médico e tudo. Então, acho que sempre vocês têm que sinalizar para a mãe, claro, vocês devem sinalizar para a mãe. E na creche, o que fazer com a criança com diarreia? Primeiro, você hidratar, então, água, suco, sopa, até a própria fruta, que tem muito líquido. Então, às vezes, aumentar a oferta de líquido para essa criança. E aí, essa questão do alimento que solta e alimento que prende é muito, assim, peculiar de cada criança, né? Assim, tem gente que reage a um alimento diferente do outro. Mas no geral, né? Vamos falar assim no geral. Se a criança tá com diarreia, não oferecer leite, nada com leite e derivados, que ela não vai reagir bem a isso nesse momento. Alimentos crus também tendem a favorecer o trânsito intestinal funcionar, então também nessa hora é melhor dar cenoura cozida do que cenoura crua, não é muito legal dar salada, é melhor dar legumes cozidos. E o feijão também tende a soltar, então assim, no momento ápice da diarreia, 5 diarreias por dia líquidas, a gente corta o feijão, sim. Depois a criança vai melhorando, a gente pode dar o caldinho e ir vendo. E o que mais que não poderia dar? Tudo que tem muita gordura, fritura, eu não sei se a creche de vocês oferece fritura, se for o caso também não é legal. E quais são os alimentos que ajudam? Que na verdade os alimentos que ajudam são os que não atrapalham, certamente não vão atrapalhar nenhum caso de diarreia. Porque a diarreia pode ter diversas causas, então por isso diversas alimentações também. Mas no geral a gente fica naquela alimentaçãozinha de doente, que é o que a gente fala, né? Que é batata cozida, cenoura cozida, arroz branco e franguinho. Isso aí seria o ideal. De fruta, banana, maçã, pera, não vão atrapalhar. Então assim, no momento alguma crise ideia do que pode estar causando tanta diarreia nessas crianças? Vermes, será? Então, se é coletivo, se várias crianças estão tendo ao mesmo tempo, pode ser uma falta de higiene na cozinha, causando contaminação.
Então, assim, se é coletivo, várias turmas ao mesmo tempo, então tem que prestar atenção, né, nos manipuladores do alimento. Eu não sei se eles estão presentes também, quem faz a comida está presente. Então, ótimo que, assim, ter cuidado, que às vezes uma coisa é você fazer a comida na sua casa, você faz do seu jeito. Agora, quando você vai fazer comida para 50, 100, 200, não sei quantas pessoas vocês atendem, a gente tem que ter um cuidado extra, ainda mais com criança. Porque às vezes o que um adulto come e dá uma dorzinha de barriga, um enjoo, numa criança pode causar uma diarreia dessa e levar a desidratação e até a outras coisas mais sérias. Então, sempre lavar as mãos. E lavar a mão, gente, não é botar embaixo da água e fazer assim, não. Isso não é lavar a mão. Lavar a mão tem que ser assim, assim. Tem que lavar entre os dedos e depois escorrer aqui pra baixo. Foi lá fora, no banheiro, ou mesmo foi lá fora, manipulou coisas sujas. Por exemplo, você foi lá fora, pegou no celular. Celular é uma das coisas mais sujas. Celular não pode entrar na cozinha. Eu sei que muitas não vão gostar dessa coisa que eu tô falando, mas celular é uma coisa muito suja. Você pensa, tem gente que leva o celular pro banheiro e depois você vai levar pra cozinha, né? Então o celular tem que ficar fora da cozinha. E quando entrar de volta, lavar a mão. Não pode ficar no bolso do jaleco, não pode. Porque você vai pegar ele e falar, vai botar, você vai ter que lavar a mão toda de novo, né? Então tem muito cuidado com essa contaminação cruzada, que a gente chama. E também pode ser verme, também pode ser isso. E verme eles podem acabar passando um pro outro, então dá pede para as mães, né, para darem vermífugo. E assim, o vermífugo não tem nenhuma contraindicação. Então também, às vezes fala assim, tem que fazer exame. Não tem. Tem médicos que falam uma vez por ano, tem médicos que falam de 6 em 6. Eu acho que a criança que come muito cru, 6 em 6. E se a criança está tendo caso de diarreia, também é um indicativo que pode ter. Mas assim, a diarreia pode ter diversos motivos, mas se é coletivo, a maior chance é ser contaminação e verme, que é uma coisa que eles podem passar. E até virose, né? A gente sabe que virose também causa diarreia. Que às vezes não é só febre e tal, que dá aquela leva todo mundo com diarreia, né? Que é um horror, todo mundo querendo ir no banheiro toda hora, sujando a calça. E às vezes é uma virose que eles estão passando de um pro outro. E uma última pergunta que fizeram é em relação às alergias, Lilian, que uma das crianças, enfim, tem uma educadora que tem uma situação de uma criança que não pode tomar leite de vaca e que o médico falou para tomar leite de soja, mas que ela não gosta de leite de soja. Então, queria saber se pode dar o leite sem lactose e aí a gente aproveitar para falar um pouco dessa questão da alergia na creche. Isso. Então, cada dia a gente está vendo mais comum alguém ter um filho alérgico, um sobrinho, né? Na creche, então, que a gente tem um universo grande de crianças, o percentual de crianças com alguma alergia cresceu muito nos últimos anos. E aí tem diversos motivos. Primeiro, porque hoje em dia a gente identifica que a criança tem alergia. Antigamente, a criança passava a vida inteira tendo diarreia, tendo muito muco, otite, sinusite, rinite, sem saber que aquilo poderia ser alimentar. Né? Hoje em dia a gente rapidamente já desconfia. A primeira desconfiança em casos de diarreia recorrente é a intolerância à lactose. E às vezes só de você tirar a lactose, e aí nesse caso o leite sem lactose, ok? Hoje em dia a gente já tem queijo, iogurte, tudo sem lactose. São caros, mas tem. Então, quando o caso é lactose, tudo bem usar os produtos com baixo teor de lactose ou sem lactose. Agora, se a questão for proteína do leite de vaca, não adianta. Aí tem que ser soja, ou amêndoa, ou arroz, ou inhame. Hoje em dia a gente tem leite de tudo. Claro que alguns desses leites vegetais não têm cálcio, que principalmente até os 2 anos